A paz do Senhor, crianças, sejam todos bem-vindos a mais um EBD. Espero que estejam todos bem, não é isso? Com a graça de Deus, Deus tem nos protegido e nós estamos aqui mais uma semana, né? E tia Letícia, né? Como vou me apresentar agora, eu sou tia Letícia, sou monitora da classe dos juniores, tá certo? Dou um apoio às tias e as tias também me dão um apoio. Nós estamos juntas para passar a palavra de Deus para vocês. E a gente não pode parar, não é isso? Por isso você aí de casa agora vai pegar a sua lição e vai nos acompanhar e nós vamos juntos aprender, tá certo? Vamos lá? A nossa lição de hoje, né? O tema da nossa lição é Igreja, Casa de Deus. Ô tia, vai falar sobre a igreja? Sim, nós iremos falar sobre o lugar que nós adoramos, que é a casa de Deus. Ô tia, como é que nós adoramos na casa de Deus? Nós louvamos, nós oramos, né? Entoamos vários louvores com os nossos irmãos na casa do Senhor e sempre estamos lá para agradecer por tudo e para entoar louvores, porque Ele merece a nossa adoração. Ô tia, mas tem algum outro lugar que nós podemos adorar? Sim, em casa, ó, com a nossa família, em casa, no culto doméstico, o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, seja lá quem for, nós iremos sempre estar pregando a palavra até em casa. Tia, há outros lugares também? Sim, na escola, na casa do vizinho, ao meu coleguinha quando eu estou brincando, não é isso? Há várias maneiras de eu levar a palavra de Deus. Em todo lugar eu posso servir a Ele. Agora, servir a Ele com obediência, não é isso? Porque Deus se agrada quando nós obedecemos a sua palavra, tá certo? Então vejam só, o nosso memorizando de hoje está bem aqui e vocês aí de casa vão memorizar junto com a tia, tá certo? Eu vou falar daqui e vocês vão repetir aí, tá bom? Para a gente memorizar a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, nós seremos mais felizes e Ele sempre vai estar conosco, não é isso? Então vejam só, fala, pois o teu servo está escutando. É o nosso memorizando de hoje. Vamos falar com a tia? Fala, pois o teu servo está escutando. Onde é que está escrito? Está escrito na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a parte B, tá certo? Tia Letícia não inventou esse versículo. Esse versículo ele está na palavra de Deus, tá certo? Então vejam só, a nossa lição ela está localizada no livro de Hebreus. Abram a Bíblia de vocês aí. Eu irei esperar rapidinho. Pega aí a Bíblia de vocês. Já pegaram? Muito bem. No livro de Hebreus, capítulo 1. Encontraram? Capítulo 1, o versículo 1 e o 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo. Ô tia, foi Deus que criou o mundo? Foi. Tudo que há no mundo foi Deus que fez, porque Ele é perfeito, né? E enviou o seu único Filho em morte de cruz para nos salvar, né? Então vejam só, como a nossa lição fala sobre a palavra de Deus e fala também da maneira de nós conversarmos com as pessoas, não é? A maneira de nós nos comunicar. Tia, há várias formas de comunicação? Sim, há a comunicação verbal que nós estamos tendo e a comunicação, ó, em libras. Tia, e as mãos também podem falar? Sim, aquelas pessoas que não têm audição como a nossa, que são mudas, elas falam com as mãos. Isso mesmo, elas estudam e falam com as mãozinhas em libras, não é? Afinal, é muito bom falar, então todos nós podemos ter uma comunicação saudável, não é isso? Então vejam só, na nossa lição, abram aí para nos acompanhar, tem assim, ó. Na lição de hoje vamos aprender a falar, mas não é um falar conversando com as pessoas,
é um falar diferente, é um falar que depende da nossa eternidade, né? Pois a palavra de Deus ela é verdadeira e eficaz. Tudo quanto está escrito na palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, é verdadeiro, né? É verídico. Nada ali é mentira. É tudo verdade que está escrito na palavra de Deus, tá certo? Então a Bíblia nos ensina que Deus falava com seu povo antes de seus profetas. E esses homens, eles eram chamados de boca de Deus. Ou seja, quando Deus queria falar com aquele povo, edificar o povo, primeiro ele enviava os profetas para que passassem aquele aviso, aquela mensagem para aquele povo, tá certo? E ele chamava a atenção do profeta e depois ele transmitia a repreensão para o povo e passava aquela mensagem, tá certo? Então aí tem assim, ó, o Senhor também usava os profetas para revelar qual era a sua vontade para o povo. E os profetas eram escolhidos pelo próprio Senhor para essa função. Então, o próprio Deus quem escolhia. Pois nós temos um dos profetas aqui, ó, que era João Batista. Isso mesmo, João Batista, ele foi o último profeta até o nascimento de Jesus. Olha ele aqui, como ele tá bonito, o profeta João Batista, não é? Mas Deus continuou a falar com o seu povo de maneiras diferentes, pois a palavra de Deus diz que depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, representando nossa livre comunhão com Deus. Desde então, Deus tem se comunicado diretamente dos céus conosco, que é o Espírito Santo, que é representado pela pomba. E nós podemos sentir a presença de Deus. Sim, se nós vivemos em comunhão com Ele, claro que nós iremos sentir a sua santa presença, não é isso? A palavra de Deus diz também que em nossos dias o Espírito Santo continua a falar conosco de vontade perfeita, agradável e suave aos nossos ouvidos, né? E é importante lembrar para vocês que os servos devem sempre estar conforme a palavra de Deus. Tia, e o Espírito Santo pode falar ao meu coração se eu faço alguma coisa de errado, se eu faço pecado, se eu falo mentiras? Não, só vai estar em comunhão com Deus quando a gente fala a verdade, quando a gente serve a Ele com sinceridade, não é? Porque Deus ele se agrada da verdade, né? A sua própria palavra que diz. E é claro que o Senhor ele pode usar outros meios para nos falar. Isso vai depender do seu propósito em falar conosco. E o Senhor ele pode falar com você onde Ele quiser. Ele pode falar comigo na rua? Pode. Ele pode falar comigo em casa? Pode. Porque Ele é soberano, não é? Ele é poderoso. A sua palavra diz que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar, sabe de todas as coisas e vê todas as coisas. Não adianta se esconder da palavra de Deus. Como o textuário mesmo aí diz, ó, fala, pois o teu servo está escutando. Então, da mesma maneira que nós falamos para o Senhor, quando a gente pensa que Ele não está vendo, Ele está lá nos escutando, não é? Nos observando e cuidando de nós, não é verdade? Pois Ele é um Deus que nunca irá nos desamparar. Basta nós servirmos a Ele com sinceridade, tá certo? Vejam bem, a palavra de Deus também fala no livro de João, capítulo 3, o versículo 34, que diz assim: aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus. No livro de Jó, Deus fala de várias maneiras. No livro de Salmos, mais de uma vez tenho ouvido Deus. No livro de Atos, a voz falou de novo com ele. Marcos, depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado ao céu. E os Salmos, Deus diz: escute meu povo, que eu vou falar. Então Deus ele fala de várias maneiras. Basta nós darmos lugar a Ele. E você aí em casa, onde você está, na casa da titia, na casa da vovó ou em casa, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado lugar para Ele? Você tem cuidado do que você vai falar com o seu papai ou com a sua mamãe para não entristecer eles? Porque Deus também, Ele observa como a gente fala com as pessoas. Porque Deus nunca quer o mal das pessoas. Ele sempre quer o bem de todo mundo
que a sua palavra é verdadeira. A tia falou isso aqui, não foi? Então, nós sempre temos que agradar a Deus. Ô tia, e se meu coleguinha ou meu irmão tiver pecado lá, eu posso falar para ele que ele está errado? Pode sim. Você pode lembrar para ele ir para a casa de Deus, pedir perdão a Jesus, pedir perdão a Deus, para que Deus possa tirar tudo quanto há de ruim no coração dele e que ele possa servir com alegria. Pois o memorizando de hoje diz, ó, fala, pois o teu servo está escutando. Deus, ele sempre vai nos escutar, tá certo? Então, essa é a nossa liçãozinha de hoje. Todo mundo aí, ó, está com a sua lição, tá certo? Aí na lição de vocês tem o primeiro, o segundo e o terceiro quesito para vocês responderem, tá certo? Façam com a letra bem bonita, né? Tá bom? Olha aí, ó, tem algumas perguntas. Antes de Cristo, como Deus falava com o seu povo? Ele enviava quem? Os profetas, isso mesmo. Antes dele falar com o povo lá, quando estava reunido, ele enviava os profetas, não é? E quem escolhia os profetas? Era quem? Deus. Qual o nome do último profeta? Tia mostrou. Como era o nome do último profeta mesmo, crianças? Muito bem, João Batista, isso mesmo. E o que aconteceu no momento da morte de Jesus? Quem lembra? Isso mesmo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não foi? E qual a maneira infalível de ouvirmos a palavra de Deus? Qual é a maneira? Conhecendo a sua palavra e guardando ela no nosso coração. É o mais importante, que a palavra de Deus esteja sempre no nosso coração. Nunca dê espaço para outra coisa, pois a palavra de Deus ela é o alimento para a nossa alma. Como tia, eu vou comer a Bíblia, é? Quando a tia fala que ela é o alimento para a nossa alma, quanto mais nós lemos ela, nós iremos guardar e ela será um alimento para a nossa alma. Tudo quanto é de problema que nós temos, nós iremos encontrar a resposta na palavra de Deus, tá certo? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, tá bom? A tia Letícia, ó, manda beijo para todos, manda um abraço bem forte para todas as crianças que estão assistindo essa aula. E na próxima semana tem mais, viu? Mais surpresa. E eu convido você que está em casa e sua família a nos acompanhar na próxima semana, que terá uma nova aulinha bem preparada com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijo, meus amores.